Lucas 18, 38. Uma partir do 35. Vamos do 35. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estavam cegos sentados junto ao caminho mendigando. 36. Disseram-lhes, 36. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e o mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Você pode dar glória a Deus no seu lugar por isso, irmão? Essa palavra da Bíblia conta a história de Bartimeu. A palavra diz que Bartimeu estava na beira do caminho mendigando. E quando ele ouve que Jesus estava passando, quando ele começa a ouvir as pessoas dizer que Jesus estava a caminho, Bartimeu pergunta às pessoas que estavam naquele lugar o que estava acontecendo. Então, as pessoas dizem: Jesus está aí. Quando Bartimeu ouve que Jesus estava naquele lugar, ele tem a atitude de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida, sobre como gerar intimidade em Deus. E aqui há coisas que a gente tem que aprender com Bartimeu. É interessante que Bartimeu, ele era cego. Bartimeu, ele não via nada. Mas quando ele soube que Jesus estava à beira do caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesse tempo, é um tempo onde nós devemos, queridos, não somente olharmos aquilo que está ao nosso redor, mas ouvir aquilo que Jesus tem a nosso respeito. Jesus tem boas notícias para você nesse tempo. Há uma unção, há algo sobrenatural sobre a igreja nesse tempo. Jesus está passando no nosso meio, querendo que nós cantamos e gritamos para Ele: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Porque no momento que nós nos colocarmos para ouvir aquilo que Deus tem falado a nosso respeito e clamarmos por Ele, coisas grandes vão acontecer em nosso meio. Amém, queridos? Existia ali uma multidão em volta de Bartimeu. Pessoas que cercavam Jesus. Muitas delas queriam um milagre, outras queriam várias outras coisas, outras estavam por interesse. Bartimeu, ele não vinha nessa trajetória. Ele estava ali parado, mendigando. Até aquele momento dependendo de ajuda. Até aquele momento necessitado e precisando de uma resposta de Deus. Mas a Bíblia ela relata que Jesus diz a Bartimeu: a tua fé te salvou. E daquele momento Bartimeu voltou, começou a ver. E a vida dele foi diferente de tudo que ele já tinha vivido. Querido, quando nós temos um encontro com a palavra, um encontro com Jesus, a nossa vida ela muda. As coisas que a gente vivia já não precisamos viver mais, porque Deus nos dá uma visão para enxergar aquilo que Ele quer fazer nesse tempo na sua igreja. Eu quero te dizer nessa noite, feche seus olhos nesse momento. Comece a imaginar aquilo que você tem pedido em resposta de oração. Comece a imaginar a cura que você necessita. Comece a imaginar aquilo que você tem clamado a Deus. Muitas são as vozes que têm cercado a igreja nesse tempo. Há uma multidão acusando, dizendo que a igreja não é mais a mesma, dizendo que a igreja não é mais aquela igreja. Mas, querido, eu quero te dizer que se nós pararmos para ouvir a voz, ouvir o que Deus tem ao nosso respeito, nós iremos ter um milagre sobrenatural em nossas vidas. Nós iremos ter algo especial para contarmos para as próximas gerações. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar por isso? Até aquele dia, Bartimeu tinha uma vida. Bartimeu se levantava e ia mendigar. Bartimeu não enxergava.
Mas a Bíblia relata que quando Bartimeu tem um encontro com Jesus, a visão de Bartimeu é restaurada. Bartimeu, no outro dia, ele não levanta o mesmo, querido. Eu quero te dizer, não importa o que você esteja passando, não importa aquilo que as pessoas ou você mesmo tem se acusado nesse tempo, Deus, Jesus tem o poder de mudar a sua história e te fazer levantar de outra forma em apenas um dia. Em um dia, Bartimeu de cego se tornou uma pessoa que via. Em um dia, Bartimeu, que era uma pessoa que mendigava, acordou tendo a noção que ele podia fazer coisas grandes, porque o próprio Jesus o tinha curado. Muitas coisas a qual fazemos necessitam de meses, anos, necessitam de experiências, mas o encontro com Jesus não. Quando nós temos um encontro com Jesus, é apenas um dia para ver uma mudança extraordinária. É apenas um instante. A Bíblia diz que Bartimeu saiu dali curado, irmão. Você hoje pode sair desse lugar curado por Deus. Basta você ter fé e ouvir aquilo que Jesus tem dito ao seu respeito. E eu te garanto que o que Jesus tem dito são coisas boas. Bartimeu, ele ouvia falar sobre Jesus. As pessoas contavam, ó, tem um Jesus que está passando por aí. Estão havendo curas. Pessoas estão sendo restauradas. Tem um Jesus que está passando por aí. E Satanás está sendo destronado pelas mãos desse homem. Ele tem levantado apóstolos. Ele tem levantado discípulos. Homens que não temem a mal algum. E Bartimeu todo dia sentado naquele lugar mendigando. Bartimeu devia imaginar, ele precisa passar por aqui, porque eu sei que no momento que ele passar eu vou ser curado. Bartimeu, ele não tem êxito nenhum em clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu, ele tinha a convicção que Jesus podia curar. Tenha a convicção que Jesus pode fazer algo novo em sua vida, e Ele vai fazer. Bartimeu, quando falaram de Jesus, ele não disse: será? Será que é agora que eu vou ser curado? Será que é agora que Deus vai transformar a minha história? Ele não se perguntou, porque ele sabia que o poder do nome de Jesus podia o fazer ser curado. Não havia nenhum tipo de dúvida em seu coração. Bartimeu, a primeira atitude foi a fé extraordinária para uma cura extraordinária. O seu nível de fé vai definir até onde você pode ir. Você quer um milagre incrível, tem uma fé maravilhosa, creia que Ele pode fazer coisas grandes. Porque uma fé extraordinária faz coisas que só Deus pode fazer. Muitas das vezes nós estamos acostumados, nós comemoramos questões que Jesus faz, que são mais simples. Mas quando nós temos um milagre sobrenatural, uma cura sobrenatural, no outro dia a gente acorda e a gente lembra: Jesus me curou, Jesus transformou a minha casa, Jesus transformou a minha vida. Porque o milagre extraordinário, ele traz marcas em nós. Toda vez que nós chegamos mais perto de Deus, nós queremos estar mais perto. A gente chega perto de Jesus e fala: ai, está tão maravilhoso aqui. Mas aí a gente vê como Ele vai ficando maior, e a gente sabe que a gente pode chegar mais perto dEle. E as marcas que vão sendo criadas em nós nos traz a sede de querer ter mais dEle. Quanto mais perto, maior o milagre. Aquele homem, ele ouviu Jesus passar, e a fé dele chamou a atenção de Jesus. Jesus disse: homem, a tua fé te salvou. Eu quero te dizer nessa noite que a tua fé pode curar a sua ferida, pode salvar a sua família. Basta que você clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Abra comigo a Bíblia em Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Aqui Jesus, ele ainda não tinha encontrado com Bartimeu. Ele estava ensinando através de parábolas como alcançar a justiça. Então Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade
um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Aqui a Bíblia está contando a história de um juiz que não temia Deus, não temia homens. Esse juiz, a visão de justiça dele era totalmente distorcida, porque a única justiça que é reta é a justiça de Deus. Toda justiça que é perfeita é a justiça de Deus. E quando o homem ele não teme a Deus, ele não tem total convicção do que é uma justiça certa, porque a justiça só pode vir de Deus de forma certa. Então essa mulher clamava todos os dias àquele juiz: faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. E a Bíblia diz que aquele homem, olhando a fé daquela mulher, a perseverança, aquela mulher não parava, ela estava ali todo o tempo. Ele disse: ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não tema homens, eu preciso liberar essa causa para ela, porque ela crê, ela não para de pedir. Queridos, eu quero te dizer que a sua fé, ela tem poder de fazer mudar vidas que não temem a Deus e nem a homens. Basta você perseverar em que a justiça de Deus seja feita, porque até aqueles que não creem em Deus terão que admitir que há algo dentro de você que pode mudar o mundo. Nós somos eleitos, somos uma nação, somos embaixadores de Cristo, e dentro de nós há a justiça de Deus. Existem pessoas por essa cidade, existem pessoas na sua vizinhança que estão clamando pela justiça, pessoas que talvez não tenham uma intimidade com o Pai, que não respeita homens, mas através da sua vida, essas histórias vão ser restauradas, essa família pode ser alcançada, essa cura pode ser liberada. É só perseverar em seguir ao Senhor. Você pode dar uma glória a Deus bem alto no seu lugar por isso? Diga para o seu irmão: meu irmão, persevere em seguir ao Senhor. Ele tem coisas grandes ao seu respeito. Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Gênesis 38, a partir do versículo 6. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe dever de cunhado, suscita a descendência do seu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramavam sêmen no chão, para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Aqui conta a história dos dois filhos de Judá. O filho mais velho, morre. Então o seu irmão mais novo, ele tem que dar continuidade à descendência do seu irmão. Mas a Bíblia relata que ele não queria, porque ele sabia que aquela descendência não era para ele. Tente imaginar comigo, aquele homem, ele não queria produzir uma descendência, algo que ficaria marcado. Ele é o filho primogênito de Judá. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi o primeiro, mas o primeiro de muitos que haveriam de vir em nome dele. Jesus, ele veio em nosso lugar, queridos. Ele morreu em nosso lugar. Ele deixou uma noiva, que é a noiva que somos nós. E nós, como irmãos de Jesus, nós precisamos gerar uma descendência. Nós precisamos gerar algo nessa terra. Nós precisamos gerar descendências para Jesus, para a igreja dele. Nós precisamos ter dentro de nós um espírito que não se conforme com uma igreja somente aqui nas quatro paredes,
mas um espírito que queira produzir um reino eterno para Jesus. Um espírito que haja dentro de nós para que possamos gerar uma descendência de adoradores, como a palavra diz, que adorarão em espírito e em verdade. Adoradores que não olham para as circunstâncias, que não olham para as barreiras, que não olham para a guerra, mas olham para Jesus e sabem: Ele tem poder para me curar, Ele tem poder para derrubar essa muralha, Ele tem poder para gerar uma descendência de fogo para queimar o inferno, queimar Satanás. O diabo ele tem trabalhado como nunca antes nesse tempo. E nós como igreja precisamos nos levantar com uma descendência, nos levantar com um clamor, nos levantar com uma fome de Deus, com vontade de clamar a Ele em todo o tempo. Porque o diabo ele não está tirando folga, ele não está tirando férias. O mundo está sendo corrompido em todas as áreas. Mas ainda assim Deus está confiando a nós gerar uma descendência que vai ser diferenciada, queridos. Ainda assim Deus está confiando a nós gerar uma descendência que pode destronar Satanás, fazer Satanás ser envergonhado. Porque foi para isso. Esse é o dever dele. E nós como igreja temos o poder, a autoridade para pisar na cabeça do diabo, a autoridade para envergonhar as obras malignas, queridos. Ah, mas eu estou passando uma batalha. Tem sido um tempo difícil. O céu parece que ficou de bronze. Parece que o meu clamor ele não sai do meu quarto. Eu não sinto mais a presença de Deus como antes. Eu venho domingo, eu venho a quinta-feira para a igreja, eu participo de alguma coisa, mas eu me sinto vazio. Eu não sinto mais aquele toque do Senhor na minha vida. Querido, se você acha que está difícil para você, imagina Bartimeu. Ele era cego, estava mendigando, mas ainda assim Jesus o curou. Não importa o que você esteja passando, não importa as circunstâncias que você se encontre hoje, Jesus ele pode mudar a sua história. Jesus ele pode mudar a sua vida. Você pode dar glória a Deus no seu lugar por isso? Vire para esse irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, creia, você vai ser usado para algo maravilhoso nesse tempo. Abra comigo a palavra de Deus. Aí. Em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por quem, queridos? Por quem, queridos? Fala para esse irmão: por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Eu vou ler de novo. Volta lá, por favor. Aquele que não conheceu o pecado de Deus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Você pode olhar para esse irmão nessa noite e dizer: meu irmão, você foi feito justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Deus, fala para ele, Deus o fez justiça dele. Queridos, quando aquela mulher e aquele juiz clamar por justiça, Jesus ele ainda não tinha morrido em nosso lugar. Ele ainda não tinha levado sobre si as nossas dores, não tinha ressuscitado e tomado a chave da morte. Mas isso nos dá uma dimensão daquilo que Jesus pode fazer através da justiça dele. Se aquele homem que não temia Deus, aquele juiz que não temia homens, ele foi justo pela perseverança daquela mulher. Imagina Deus, imagina Jesus em seu trono de glória quando olha para a sua igreja clamando por resposta. Quando olha para a sua igreja clamando por Ele e necessitado da presença dEle. Você é a justiça de Deus. Você é resposta de oração. Você tem que se posicionar entendendo que aquilo que Deus tem a falar ao seu respeito é muito maior do que aquilo que você tem visto, do que as circunstâncias.
do que aquilo que tem te cercado. Deus tem algo maior para você do que essas coisas que você tem visto. Basta você ouvir aquilo que Ele tem falado ao seu respeito. Jesus tem falado coisas maravilhosas. Você é mais que vencedor. Você é embaixador de Cristo. Cristo em você é a esperança de glória. Para de pegar os pontos negativos que há em você e confie que aquilo que você tem, Deus está querendo usar para fazer algo nessa cidade. Perspectiva de vida, aquele homem de repente não havia muita. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem foi curado, querido. Agora imagina nós que somos a justiça de Deus. Nosso clamor sobe ao céu. Jesus logo nos cura. Jesus, Ele tem prazer em te abençoar. Eu creio que Jesus está lá no céu. E os anjos, os querubins, os serafins servindo. Trabalhando para o Senhor aquela adoração linda. Jesus se levanta e diz: anjo, de quem são as bênçãos que nós vamos realizar nessa noite? De quem são as bênçãos que nós vamos realizar nesse dia? E esse anjo vai lá e fala o teu nome. Senhor, é o tempo de abençoarmos a igreja da fé. Aquele povo que tem clamado, aquele povo que tem me adorado. Queridos, Deus tem um milagre sobrenatural todos os dias para a sua vida. Todos os dias Ele se levanta e diz: anjo, qual milagre vamos realizar hoje, Senhor? Existe um homem, uma mulher que crê que é a justiça de Deus, que pode fazer algo nessa geração. Existe um homem, uma mulher, Pai, lá na terra, que está orando para que o diabo seja destronado. Você crê nisso, querido? Você é a justiça de Deus. Bate no seu peito e fala: eu sou a justiça de Deus. Enche o peito de ar e fala: eu sou a justiça de Deus. Você consegue acreditar nisso? Você consegue crer que você é a justiça de Deus? Fique de pé no seu lugar nessa noite.